Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos hoje aí na última lição do nosso quarto trimestre de 2009. Estamos estudando nesse trimestre Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Nosso comentarista é o pastor José Gonçalves e o nosso consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto. Estaremos vendo aí a lição de número 13, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então estivemos nesse trimestre estudando sobre Davi. Antes de nós estudarmos esse trimestre, talvez nós olhássemos assim para Davi e víssemos um homem quase que perfeito. E nós vimos durante esse trimestre que qualquer um de nós pode se tornar um Davi. Por que isso? O que parecia tão longe, de repente, ficou perto. É porque quando nós começamos a estudar detalhadamente a vida de qualquer um desses homens que escreveram a palavra de Deus ou foram instrumentos de Deus para serem registrados na Bíblia, nós vamos ver que todos eles foram homens apenas, sujeitos a sucessos, mas também sujeitos a falhas. A Bíblia sempre aponta as coisas negativas e positivas do ser humano. A Bíblia não mente, a Bíblia não encobre pecado, então ela mostra a realidade do ser humano. Todos nós nascemos com a semente maligna do pecado e somos tendentes ao pecado e devemos combater este pecado. Primeiro, nos arrependendo desse pecado e aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E depois de salvos, vamos então lutar contra o pecado, porque ele vai continuar nos ameaçando, nos atrapalhando, embora não seja mais o nosso dominador. E embora também nós tenhamos agora um grande ajudador para combater contra esse pecado, que é o Espírito Santo que mora em nós. A maioria das pessoas, então, no Antigo Testamento não tinha essa grande ajuda do Espírito Santo. Mas nós temos, ele mora em nós. Agora, no caso de Davi, nós vamos ver que apesar de o Espírito Santo o ajudar, mesmo assim ele cometeu muitas coisas que até ofendem qualquer tipo de cristão. Coisas terríveis mesmo. Pecados absurdos que ele cometeu, como o caso de adultério, e outros casos mais, como principalmente no adultério que o levou até o assassinato. Então veja só que quando nós recebemos o Espírito Santo, não quer dizer que agora nós, na nossa consciência, vamos ser dominados pelo Espírito Santo e que não vamos fazer mais nada errado. Nós estamos sujeitos ainda a fazer coisas que o ser humano olhando acharia absurdo até um ser humano normal fazer. Então nós temos que tomar todo o cuidado. O crente deve estar sempre orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando conhecer o Senhor cada dia mais, se fortalecer no Senhor e lutando sempre contra o pecado, afastando-se das coisas que podem levá-lo ao pecado. Nós estamos vendo uma época que parece que as pessoas acham assim que podem viver de qualquer maneira, frequentar qualquer tipo de sociedade, conversar com qualquer tipo de pessoa e ir para aproveitar a vida, diversões e mais diversões. E não é bem assim. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então nós temos que olhar bem onde nós estamos indo, com quem estamos falando, sobre o que estamos falando,
temos que vigiar os nossos pensamentos, nossas intenções, nossos atos, nossos desejos, vigiar sempre e comparar com a palavra de Deus. Ao detectarmos que nós estamos contra a palavra de Deus, então, imediatamente nos arrependemos e nos voltamos, então, imediatamente para o Senhor, que é misericordioso em perdoar, em atender, em ajudar. Qualquer pessoa que deseja, que está indo para o lado do pecado e deseja voltar-se para o lado do Senhor, o Senhor está pronto a ajudar. Mas é preciso haver esforço, é preciso haver coragem, determinação. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Então, nós estudamos sobre um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Imagine aí, Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Isso nós veremos então nesta lição. Nós vamos começar aí com o nosso texto áureo, que diz o seguinte: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Então aqui está dizendo claramente que quando Saul pecou, Deus testou a fé de Saul, a obediência de Saul, no episódio em que deveriam oferecer sacrifício, e Samuel marcou o dia de oferecer o sacrifício, e estava demorando muito. Samuel achou por bem demorar-se, já era um teste de Deus realmente, e Saul pega e oferece o sacrifício em lugar de Samuel. Então, desobedecendo a Deus. Quando Deus também manda matar os inimigos, Saul faz amizade com os inimigos. E em várias ocasiões, então, Saul desobedece a Deus, prova não ser obediente. E Deus rejeita Saul e escolhe Davi para ocupar o seu lugar. Mas Davi, ainda jovenzinho, é ungido para ser rei. Samuel vai lá e unge. Dentre os filhos de Jessé, ele era o menor, estava no campo, foi chamado, mas ainda não era para assumir, ele ia ainda aprender, ia ainda conviver junto com o rei Saul, seus familiares, e ainda aprender o que é guerrear. A sua fé ia ser testada diante do gigante Golias, e só depois então é que ele assumiria o reinado. Enquanto Saul estava vivo, ele não poderia assumir. Só depois, após a morte de Saul, então, Davi vai assumir como rei, primeiro também, não sobre todo Israel, mas primeiro sobre Judá, e depois é que ele assume o reinado sobre todo Israel. Então Deus vai de passo a passo com Davi, o colocando sobre o reino de Israel, o preparando, para que depois também Davi possa preparar o seu sucessor, como vimos na lição anterior. Vamos ver então que é retirado Saul e Davi, filho de Jessé, que Deus diz que é um homem segundo o seu coração, né? Conforme o coração de Deus. E Deus diz que ele executará a sua vontade. Então será obediente à vontade de Deus, fará aquilo que Deus o mandar fazer. E é uma coisa muito importante isso. A obediência é primordial para quem quer assumir qualquer cargo, qualquer posição ou fazer qualquer coisa para Deus. Devemos sempre consultar a Deus, saber a vontade de Deus e fazer segundo a sua vontade. Isso é coisa importante, e até na oração nós devemos sempre orar e falar: Senhor, se for a tua vontade. Então sempre quando você pedir alguma coisa a Deus ou desejar alguma coisa de Deus, peça sempre e diga segundo a sua vontade. A vontade perfeita de Deus para nós é que nós sejamos instrumentos na sua mão para ganhar milhões e milhões de almas para Ele. Ele tem um plano para cada um de nós. Nós só precisamos nos dispor, nos colocar em suas mãos, inteiramente à sua disposição,
e sermos obedientes à sua vontade. Glória a Deus. Na nossa verdade prática, vemos aí, fazer a vontade de Deus é o segredo de todo projeto bem-sucedido. Então, quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que tem um ministério próspero, que tem aí um ministério que realmente dá frutos,